É nosso dia, companheiro. Olha, é muito interessante pegar as pessoas pelo lado internacional hoje. E o internacional não é que surge de repente, né? É permanente. Certo? Eu nasci na fronteira espanhola, seria catalão de nascença, na Catalunha francesa. Por quê? Porque os alemães invadiram a Polônia. Minha família era polonesa, minha mãe era médica, meu pai engenheiro. Se não tivessem fugido, não precisavam ser judeus, né? Enfim, se não tivessem fugido, meu pai teria sido puxado para construir tanques e caminhões na Alemanha, certo? No trabalho escravo que se organizava. Isso é interessante, porque a gente hoje olha as desgraças, né, que a gente enfrenta no plano internacional. Isso não começou hoje, né? Os alemães invadiram a Polônia, meus pais fugiram para a França, depois os alemães invadiram a França, eles tentaram ir para a Espanha, mas como resultado da guerra da Espanha, as fronteiras estavam fechadas, né? Certo? Então eu fui nascer ali na fronteira espanhola. Entende? De certa maneira, eu comecei internacional, né? sem pedir. Isso é interessante, né? Porque para já eu peguei várias línguas. Peguei o polonês, peguei o francês, peguei o dialeto cantal da França, do Massif Central, onde meus pais se esconderam durante a guerra. Certo? Termina a guerra, o que se discutia muito na Europa é que haveria a Terceira Guerra Mundial já, que muitos generais americanos queriam fazer contra a União Soviética, certo? Meus pais decidiram que tinham visto bastante guerra, né, e decidiram vir para o Brasil, né? Então, eu acrescento, aí veio uma quarta língua, quando eu tenho 10 anos de idade. Certo? E é interessante isso, porque todos os conflitos, as pessoas fazem os filmes gloriosos, metralhadoras, a irmandade entre soldados, toda essa coisa tal. Não há um filme sobre o que acontece com as famílias. Por exemplo, minha mãe, com 3 filhos, tem um quarto filho em 1941, em plena guerra, que matou 60 milhões de pessoas, outros tantos de feridos, né? É interessante esse processo, né? As famílias, com os diversos tipos de conflitos que temos hoje, os conflitos militares, o terrorismo, a tragédia climática, né? A tragédia de destruição de solo agrícola, tudo o que está acontecendo gera movimentos populacionais extremamente fortes, hoje envolvendo centenas de milhões de pessoas, e é insuficientemente, a ONU sim publica sobre isso, né? Mas é insuficientemente visto, né? Nós somos, de certa maneira, empurrados de um lugar para outro, a gente se torna internacional simplesmente pelas circunstâncias, né? Certo? Não é só ser internacionalista, digamos, em termos ideológicos, né? Mas o fato é que a gente veio para o Brasil. Isso é uma dimensão, para mim, a descoberta, né, do Brasil até os meus 20 anos, quando começa uma segunda etapa. Enfim, eu já era professor, ensinava no IASG, inglês, francês e italiano, sempre tive muita facilidade para línguas, né? Mas me apaixonei por uma judia, filha de judeus poloneses, né? Que era Pauline Reistul, né? Que também vieram para o Brasil, também resultado indireto do conflito da Europa, né? Bom, era ela judia, eu não era judeu. Para nós, enfim, nessa idade, essa parte do DNA não interessava muito, certo? Só que é o peso ideológico de todo esse processo, entende? Então, quando
o pai dela descobriu que ela estava namorando um goi, né? Simplesmente meteram ela num avião, mandaram para Israel, né? Como era menor de idade, eles tinham como mandar nesse processo, né? Eu sou teimoso, né? Trabalhei 1 ano no Jornal do Comércio do Recife. Com isso consegui a carteirinha da Associação Brasileira de Imprensa, que me deu 50% de desconto no avião mais barato para a Europa. Fiz Recife, Lisboa, e dali a dedo, né? Fui bater em Nápoles, onde tinha um velho barco que fazia Tunis, Nápoles, Haifa, né? E fui bater em Israel, fui encontrar a Paulinha ali, né? Que é outra dimensão, né? Quer dizer, é outro país de novo, certo? Que é muito interessante, né? O Israel, as pessoas não se dão conta de que é Israel como país. Para mim era também outra coisa, né? Para já, um racismo profundamente enraizado, em particular relativamente aos árabes, relativamente aos beduínos, né? E relativamente aos judeus que não eram europeus, brancos. Para eles, os judeus que vieram do Egito e de outros países da África do Norte, na própria Israel eles chamam de shorim, negros. Certo? Esse é o nível, é uma estrutura praticamente sem democracia, extremamente militarizada, com extremo controle da extrema-direita religiosa, né, fundamentalista, que se mantém, até hoje, se mantém em grande parte pela coligação com os Estados Unidos, porque todo o gigantesco esquema militar que constitui Israel é mantido praticamente pelos norte-americanos e, em particular, pelas comunidades judaicas dos Estados Unidos, né? Inclusive em termos da comunicação, né? Da imagem que se constrói, de negar que haja apartheid e coisas do gênero, enfim. E é muito curioso, né? Porque olhando com recuo, certo? A invasão dos países vizinhos, tudo isso ninguém fala, todo mundo fala agora, enfim, porque a guerra da Ucrânia, isso, aquilo, certo? Há coisas e coisas, né? Certo? Segundo as interpretações que se constroem, né? Então, essa parte de Israel é importante, né? Fui descobrir, fiz grandes amizades árabes e beduínas e israelenses também. Você descobre outro país que é de outros refugiados, né? Israel se cria a partir né, da gente escapando de todas as perseguições europeias, né? Na realidade, eu acho muito importante a gente levar em conta a que ponto nós somos inseguros nesse processo, né? Que esse processo de conflito, de internacionalização, apesar das pessoas, simplesmente se generaliza, né? O conflito entre os judeus brancos e os shorim é por causa das perseguições que outros judeus tiveram no Egito, em Marrocos e outros países, né? Essa dificuldade da humanidade de se civilizar, de se entender uns aos outros como seres humanos, né? Faz parte, a meu ver, de uma dimensão essencial, certo? E não secundária, e não marginal, digamos, dos conflitos e das tensões, que vai se traduzir também em diferença econômica, em diferença, enfim, de status, né? Quem manda em Israel, evidentemente, é a população de origem europeia, os brancos, digamos assim, entre aspas, religiosidade e o sistema militar, né? E aí você tem uma situação de explosão permanente que para mim foi muito rico de entender. Eu tinha 20 e poucos anos, certo? Fato é que, juntando papéis de uma maneira ou outra, eu não podia ficar em Israel porque eu estava como turista, enfim. Ela não podia sair de Israel porque tinham tirado os papéis dela, certo? Mas a gente conseguiu juntar umas coisas e conseguimos escapar, né? Enfim, fato é que fomos bater na Itália, tiramos uma foto frente ao Domo de Milão, os dois abraçados, mandamos para a família, como quem manda uma banana. Éramos moleques, né? Mas a gente se gostava.
essa é uma dimensão, né? Aí eu conheci outra dimensão, que eu fui estudar na Suíça. A Paulinha foi estudar com Piaget a ciência da educação, em Genebra, e eu estava na Universidade de Lausanne, fiz na Faculdade de Direito a opção Economia Política. E é interessante, né? Porque a gente, empurrado por esses movimentos que, apesar da gente, enfim, de repente a gente cai na universidade tentando entender as coisas, né? Quer dizer, não é só para ter um diploma, digamos, certo? Então são esses anos de Suíça, são os anos 64 a 68, né? E aí vem a etapa seguinte, porque como tinha muitos refugiados na Europa, brasileiros, né? Por causa do golpe de 64, da perseguição da ditadura, e havia em Paris um grupo forte em torno do Crispim, do sindicato ferroviários, né? Que, José Maria Crispim, né? Eu fiquei muito amigo dele. Ele coordenava o grupo em Paris de preparação de gente para a luta armada, né? Então eu vim para o Brasil, a Paulinha ficou, continuou os estudos, eu vim para o Brasil para participar da luta armada, né? Então essa vem outra etapa. Eu acho importante essa coisa, etapa universitária suíça, elegante, enfim, próspera, né? Para uma pessoa que vem do Brasil com seus conflitos, que viu as tragédias que é Israel, as perseguições, que vem o tipo que sofre, digamos, esses conflitos étnicos, digamos, entre judeu, não judeu, coisa do gênero, enfim, certo? E a gente... Então, isso, de certa maneira, radicalizou a gente, né? Aí tem a etapa do Brasil, aí basicamente eu cheguei, fiquei na Vila Leopoldina ali com a esposa do Crispim, que me recebeu ali, certo? E aí entrei no movimento da VPR, né? Enfim, a partir daí são 2 anos de luta armada. Vamos, é outra dimensão, é outro capítulo, né? De toda forma, eu tinha vivido, né, na França em 68, diretamente, através dos contatos, porque eu trabalhava na Europa, ganhava vida para pagar os estudos e a vida, eu trabalhava nos trens internacionais, nos trens noturnos, né? Então, eu contactava gente na Bélgica, eu contactava gente na Itália, simplesmente porque eu fazia a viagem noturna e de dia eu podia me reunir com o pessoal de Paris, com os brasileiros de Roma, e de certa maneira fazer os contatos, né? Enfim, profissionalmente, digamos assim, né? Então eu chego ao Brasil, a partir daí são 2 anos de luta armada. Eu fiz um depoimento para o Memorial da Resistência, cerca de 2 horas sobre essa parte, né, digamos. A parte brasileira, não vou entrar no detalhe, isso já está na coisa, e eu volto para a dimensão internacional através da diplomacia, digamos assim, porque que nós tínhamos que salvar um japonês, né? Enfim, uma pessoa de origem japonesa, né? O Shizuo Ozawa, né? Então, eu fui, de certa maneira, tradutor ali com o cônsul do Japão, né? E depois, mais uma etapa
diplomática, digamos assim, foi trocado pelo embaixador alemão. Éramos 40 que fomos parar na Argélia. Tá? Então, a Argélia é outra etapa, é um ano. Tá? Isso aqui é o ano de 1970. Né? É um ano muito interessante, certo? Porque a gente desembarca os 40 na Argélia e no jornal El Mujahid, que é o jornal da terra, certo? Vinha um grande título: desembarcam os 40 prisioneiros brasileiros, e tinha uma coluna: visita oficial do rei Faisal da Arábia Saudita. Né? O povo é povo, né? E eles interpretaram isso como Ali Baba e os 40 ladrões, né? Porque o rei Faisal e os 40 prisioneiros se tornou um folclore nacional. Isso aqui, comentário por toda parte. A gente não pagava nos restaurantes, nas lojas, era uma coisa. A gente estava num país recém-independente, onde praticamente todas as famílias tinham alguma pessoa que tinha sido morta pelos franceses ou torturada pelos franceses. Certo? Isso é muito importante, tá? Porque a barbárie não é só alemã, ou não é só dos militares brasileiros, não é só dos fanáticos israelenses, dos franceses, com toda a cultura. Né? Então, era um negócio. Basta ver o que eles fizeram na Indochina, né? O que eles fizeram na Argélia e em outros países. É outra experiência, certo? É outra cultura. Para já, o sentimento de irmanamento que eles tinham com a gente era muito forte, certo? Era muito forte. E na época, a Argélia, que tinha conquistado a independência, ela se tornou um ponto de apoio para movimentos de independência em diversas partes do mundo. Certo? Nós estamos nos anos 70, certo? Ainda estamos na pré-história, montes de países ainda colonizados. Né? Um país do tamanho de Portugal colonizando imensidão de Angola, Moçambique, enfim, do São Tomé e Príncipe, Guiné, Cabo Verde. Enfim. Então, de certa maneira, nós tínhamos ali mais de 70 movimentos de libertação com representação formal em Argel. Eu era o contato, em termos de representação do grupo dos 40 junto aos argelinos. Certo? Então a gente tinha muita discussão sobre os sistemas de segurança, né, porque os diversos sistemas de segurança internacionais, Portugal relativamente ao movimento de liberação africanos, enfim, os americanos relativamente à África do Sul e outros, enfim, tanto tinha os movimentos, né? Nós, como grupo de 40, a gente não podia dar endereço, né? Porque a embaixada brasileira também mandou, enfim, espiões ali para a coisa. Então a gente recebia a correspondência através do MPLA, que tinha residências clandestinas em Argel. Né? E é muito interessante isso, porque a gente recebia convites, por exemplo, dos Black Panthers americanos, que tinham uma representação formal, uma casa grande, enfim, e um status diplomático, né? Enfim, do coisa. Isso é o tempo, digamos, da Argélia, que tinha esse trabalho de apoio humanitário para movimentos como os nossos, da América Latina, porque tinha muitas guerrilhas, muitos movimentos, né, na América Latina. Era generalizada a luta, estamos no tempo da Guerra do Vietnã e todas as tragédias. E eu volto a dizer, essas tragédias não param, entende? Guerra aqui, guerra ali, enfim, certo? Mas o fato é que foi um ano extremamente rico de colaboração com os argelinos, né? Inclusive, no plano internacional, eu volto para a Suíça com papéis argelinos, certo? Porque o Brasil não dava documentação para a gente, certo?
junto com Apolônio de Carvalho, para discutir com a Cruz Vermelha Internacional, em Genebra, a formação de tal como tem o direito do prisioneiro político ser paralelo ao direito do prisioneiro de guerra, certo? Que haja um código de respeito ao prisioneiro político, certo? A gente, com isso, com Apolônio e o Major Cerveira também, a gente deu todos os detalhes para a Cruz Vermelha Internacional de como funcionava a tortura no Brasil, como funcionava o sistema, né? A necessidade justamente de uma iniciativa como essa, né? Isso levou, ao mesmo tempo que a gente fazia regularmente nos jornais internacionais e na televisão suíça, europeia, a gente fazia descrição detalhada dos massacres, da desigualdade e da tortura no Brasil. É muito raro ter esse fenômeno que as pessoas, 40 pessoas, saem diretamente das células, enfim, e são colocadas num espaço internacional onde podem falar, certo? Eu tenho até hoje, feridas nas pernas, enfim, de tantas horas de pau de arara com choque elétrico. Eles põem algodão molhado na ponta dos fios para não deixar marcas, né? Mas depois de tanto tempo que tal, vai destruindo os tecidos, enfim, todo o processo. Isso aqui eu mostrava na TV sem nenhuma vergonha, enfim, certo? Mostrando o que levou o Brasil a ameaçar a Suíça, que se eles não expulsavam a gente, ia prejudicar as atividades econômicas das empresas suíças aqui no Brasil, né? O que levou a uma situação muito engraçada, porque recebemos, junto com Apolônio, um convite do presidente do Cantão de Genebra, a Suíça é dividida em cantões, né? Para nos comunicar que o governo federal suíço em Berna tinha decidido a nossa expulsão, certo? Aí diz esse representante, enfim, suíço, ele diz: mas vocês são convidados nossos do Cantão de Genebra, vocês vieram a convite da Cruz Vermelha Internacional. Como eu tenho ordens do governo federal de expulsar vocês, a única maneira que eu vejo é o seguinte, e eu vou pedir vossa colaboração: eu não vou encontrar vocês. Certo? Bom, isso, nós junto com outro suíço amigo, entende? A gente escutando o cara dizendo: eu não vou encontrar vocês, quando a gente está com ele. Bom, isso significa que nos próximos dias a gente continuou dando entrevistas na TV, entrevistas nos jornais, etc., e eles não encontravam a gente, certo? Isso é a Suíça, né? que é super organizada, né? Berna, seguramente, é um sistema inteligente, simplesmente, entende? Eles tranquilizaram os brasileiros: sim, nós vamos expulsar, está aqui o decreto de expulsão, certo? Só que acertaram, né? E quando expirou o visto que a gente tinha, a gente voltou para a Argélia, onde tinha mais reuniões de imprensa internacional, a gente falando sempre a tortura no Brasil, o que é a ditadura, etc., enfim, divulgando esses processos. É muito interessante que os suíços, nesse sentido, não são nada bestas, né? Porque anos depois não, um ano depois, enfim, eu já na Polônia recebi um convite da Embaixada Suíça dizendo que eles entendem perfeitamente que o que houve, os nossos problemas com o Brasil, mas que, por favor, o senhor está sempre bem-vindo na Suíça, enfim, certo? Ou seja, eles ficam de bem com aqueles, né? Mas não são bestas, entende? Enfim, eu continuei voltando para a Suíça, enfim, coisa assim. Então, essa fase da Argélia, conhecimento de outra cultura, né? Tudo, a cultura muçulmana, como isso está misturado, a religião
humilhação de todos esses países árabes pelo colonialismo e pelo neocolonialismo norte-americano e de outras formas que se dão até hoje, certo? É uma coisa muito interessante que leva, digamos, eu vivi em países como Israel, com anti-árabe, vivi em países árabes, né? Vivi nos países ricos que simplesmente navegam em cima disso, por cima, se dizem civilizados, mas os capitais do petróleo árabe estão na Suíça. Essa forma de articulação internacional que se dá é uma coisa muito interessante, né? É outra etapa desse caminhar. É muito interessante que a gente é simplesmente empurrado, né, pelas circunstâncias, por esse movimento, pelos conflitos, pelos preconceitos, pelo racismo, enfim. Eu era até aí professor, e professor de línguas porque conhecia línguas, né? Entretanto, eu era refugiado, eu estava na Europa, Argélia, enfim, certo? E a Paulinha, ela me encontrou na Argélia e depois ela voltou para o Brasil, clandestina, para tentar avisar as pessoas que havia uma infiltração na organização. E que, então ela veio para o Brasil para tentar alertar as pessoas e salvar. Quando ela chegou, já estava fechada a Arapuca, ela foi morta junto com os outros. Basicamente, o que tem é o seguinte, tem uma dimensão que a Denise Crespim, que é uma grande amiga, foi muito massacrada também, ela traz com força. Ela diz que a gente sai de todos esses esquemas de tortura como que perdendo o direito à própria vida. É uma coisa muito estranha, porque a Paulinha, quando eu desembarquei em Argélia, ela estava terminando seus estudos em Genebra, com Piaget, ela veio para Argélia, né? Para ficarmos ali juntos, e depois ela foi dali para Cuba e foi para... aí voltaria para o Brasil, ali seria morta, né? Mas nós não conseguimos restabelecer o contato. Entende? Isso é uma coisa muito difícil, porque você sai tão... não sei como descrever isso, mas você está... Eu estou na Argélia, eu encontro ela, eu não tenho como... vamos tomar um café, vamos para o cinema... Você está tão preso ainda dentro da cela, dentro das coisas que aconteceram, que isso gera uma barreira de um tamanho que simplesmente rompeu, digamos, essa relação, né? Isso é extremamente penoso. E eu, muitos anos depois, encontrei uma grande amiga dela, que estava em Paris, uma pintora, de Seine. E ela me disse, olha, eu acompanhei a Paulinha quando ela embarcou em Milão para vir para o Brasil para alertar o pessoal sobre a infiltração do Cabo Anselmo, né? E ela me disse, olha, diz essa amiga dela, me disse, olha, no embarque ela me disse, je l'aimerai toujours. Eu amarei ele sempre, né? As coisas se arrebentam, né, nesse processo. Então, isso é importante porque não são coisas políticas apenas, né? Se trata de vida das pessoas, todos essa gente refugiados, todos esses africanos refugiados na Argélia porque tem movimento de libertação, a dignidade do colonialismo, enfim... Meu Deus, o apartheid que estava... Quer dizer, tem uma dificuldade tão estranha das pessoas se darem conta da barbárie humana que está se criando, né?
A realidade é que a Paulinha morre, certo? E eu, entretanto, entro em outro ciclo, não fui para Cuba, certo? Vim para a Europa para alertar o Paulo Freire do problema que a gente tinha com alguns dos refugiados. Era o geral, a gente tinha que financiar a gente, ajudar a gente, se proteger de infiltrações, enfim, coisa do gênero. Então isso é outra etapa que entra, porque eu bati na casa do Paulo Freire em Genebra. O Paulo Freire estava trabalhando no Conselho Mundial das Igrejas, né? O Paulo Freire não estava, mas a filha estava. Enfim, o fato é que acabei... eu disse que ia pegar um cinema à noite, né? Porque tinha um filme interessante sobre o nazismo. E quando eu estava no cinema, quem eu descobri sentado atrás de mim era a Fátima. Ou você por aqui, disse ela. Enfim, coisas, né? Nasceu um amor muito lindo, enfim, que foram as décadas seguintes em termos de relações. Mas a Fátima não tinha documentos, porque a embaixada brasileira soube que ela estava comigo, entende? Então não renovaram os papéis dela. Entende? Então ela ficou sem papéis, e eu não podia ficar na Suíça porque eu estava com papéis frios, eu estava como italiano, enfim, porque eu falava italiano, não tinha problema, enfim, certo? Os suíços seguramente sabiam das coisas, são muito organizados, mas enfim. Então a gente acabou, eu consegui, com a embaixada polonesa, por meus pais serem poloneses, consegui um documento polonês, para eu ter um documento legal, digamos assim, certo? Isso é um. E dois, consegui para ela um documento de autorização de viagem para a Polônia. Então pegamos um trem e fomos para a Polônia, enfim, nas fronteiras da Áustria, da Tchecoslováquia da época, enfim, olhavam aquele papel dela, diziam, mas isso não vale nada. Eles diziam, não, mas está aqui o carimbo da embaixada polonesa, portanto a gente vai poder entrar na Polônia. Então, o fato é que entra outra etapa, foram os 3 anos de Polônia, de uma Polônia que eu não conhecia, porque eu não nasci na Polônia, mas falava a língua, certo? E aí eu fiz os estudos de economia, fiz o mestrado, fiz o curso superior de planificação nacional, na linha do trabalho do Michał Kalecki, enfim, que é um dos grandes nomes da economia mundial. Em particular, convivi 3 anos, no detalhe, porque estudava sistema de planejamento, como funciona a economia socialista. E mais do que a economia, a sociedade, né, socialista. É muito interessante, né? O que eu aprendi ali. Por exemplo, eles fizeram lá um grande programa logo após a guerra, né, Polônia destruída, né, de derruralização do campo. Toda a aldeiazinha, toda a vilinha do interior da Polônia ganhou cinema, teatro, ligação de ônibus entre as cidades, ou seja, evitou essa imensa chegada de gente para periferias miseráveis na capital e coisa do gênero. Não, estabilizou a população, né? Montaram sistemas extremamente interessantes de apoio à agricultura familiar. Toda a cidade ganhou um tipo de núcleo de serviços de apoio. O agricultor sabe o que deve plantar, conhece sua terra, e a terra lá continua privada e escolhe o que tal. Agora, ele não vai comprar uma colheitadeira que vai usar uma vez por ano, certo? Então, você tem ali um parque de máquinas para todos os agricultores da região, para os pequenos agricultores. Você tem informação de comercialização primária para ele não entrar na mão de atravessadores, certo? Você tem acesso ao crédito, você tem acesso a sistemas de silagem para grãos e de frio. Quer dizer,
Na realidade, as pessoas não se dão conta que produzir não é só produzir. Você tem que ter informação científico-tecnológica, você tem que ter comercialização, você tem que ter máquinas, você tem que ter, enfim, um conjunto do sistema. Então, os serviços de apoio que um pequeno agricultor sozinho não consegue, e aí fica na mão dos intermediários, era assegurado por um tipo de um sistema de cooperativa de serviços de apoio. Então, você aliou propriedade privada da terra com extrema produtividade, e isso gerou um avanço econômico absolutamente impressionante, né? A Polônia se tornou muito próspera. E veja que coisa curiosa, porque meu pai tinha saído, né, com minha mãe em 39, eles com 39 anos, engenheiro e médico, portanto conhecendo bem a Polônia, certo? Meu pai, que estava no Brasil, certo? Tinha trabalhado no norte, ele estava então perto de Imperatriz do Maranhão ali, aposentado, velhinho já, com 73 anos, ele vem me ver na Polônia. E ele, que era um anticomunista, ou mais, melhor dizendo, o que era um bom engenheiro quadrado pro-americano, enfim, certo? Ele redescobre a Polônia, que ele conhecia bem, porque tinha vivido lá praticamente 40 anos, certo? Nas transformações socialistas. Ele ficou simplesmente maravilhado, certo? Eu andei com ele dizendo, olha, o campo na Polônia era aquelas choupanas de palha, certo? Agora são vilas, o sistema, todo o sistema ferroviário, toda a industrialização, porque a Europa do leste era o que a gente chama de semiperiferia, né? Era um sistema que produzia trigo, veja a Ucrânia hoje com seus grãos, enfim, para alimentar os países desenvolvidos, certo? A Polônia se industrializou. O fato de eu poder estudar de graça com bolsa era generalizado. Saúde pública gratuita universal, educação pública gratuita universal, enfim, um conjunto desses sistemas que fazem o que a gente chama de salário indireto. Entende? Quer dizer, você tem acesso evidente, gratuito. Isso gerou um progresso absolutamente fenomenal na explosão das universidades, das infraestruturas, da indústria, etc. O problema da Polônia, em termos de socialismo, nunca foi o socialismo, nunca foi econômico, né? Foi um progresso fenomenal. O problema era que o socialismo na Polônia veio da Rússia. E a Rússia de um lado, a Alemanha do lado, eram sempre as guerras e sempre coisas. Ou seja, você não consegue dissociar a parte de organização econômica, socialismo, capitalismo, comunismo, o que seja, os ismos, né, que a gente trabalha, das tensões nacionalistas, das ideologias, das diferenças religiosas, né, porque a Rússia era de outra religião, enfim, a Alemanha também, a Suécia também, certo? Enfim, que também tinha invadido a Polônia em outros tempos, né? Então, isso para mim é outra aprendizagem internacional, entende? Uma dimensão de você ver um socialismo que funcionou de maneira absolutamente impressionante, certo? Sem fanatismos, sem igualitarismo exagerado, certo? Mas com direitos, né? Eu faço um paralelo porque, por exemplo, no pós-guerra, muitas casas estavam destruídas. Os alemães saindo de Varsóvia iam dinamitando prédio por prédio, né? Por ordem de Hitler, né? Então, por exemplo, meu irmão, que tinha voltado para a Polônia, que já muito antes, né? Enfim, como estudante, enfim, ele tinha o apartamento dele, que tinha 3 quartos, né? Ele era obrigado a receber uma família, porque não vai ficar uma família com 3 quartos e gente na rua, sobretudo com o inverno polonês, certo? Ou seja, havia certas coisas que eram impositivas, certo? E era, a meu ver, perfeitamente justificado, entende? Quer dizer, você está, pós-guerra, a Polônia se reconstruindo. Como a Polônia conseguiu se reconstruir, aliando mecanismo de mercado, né, com investimento público,
com políticas sociais generalizadas, ou seja, esse conceito de justiça em termos de economia. Certo? Isso aqui é um modelo de extremo interesse e eu tive a oportunidade tanto de ver, por exemplo, o sistema de organização rural. Eu fui morar com agricultores um tempo e vivi esses processos, como ver, por exemplo, visitar, né, as infraestruturas, ver como se organizou o sistema decisório, né, na Polônia. Isso é muito interessante, né? Isso me deu, portanto, ao mesmo tempo que eu fazia um mestrado e doutorado em planejamento econômico, certo? Ao mesmo tempo eu via funcionar essas coisas, né? Quando você tem um equilíbrio entre interesses privados e interesses públicos, né? Bom, outra etapa, porque a vida vai empurrando a gente, né? É que eu terminei os estudos, né? E recebi um convite da Universidade de Coimbra para ajudar a reorganizar o estudo da economia em Portugal, enfim, na Universidade de Coimbra, que estava na pré-história, entende? Que eles estavam tantos tempo de salazarismo, de atraso, de fechamento completo, né? Então a gente foi para Coimbra, né? Fomos ali, a gente já tinha um carrinho que foi financiado, aliás, pelo Paulo Freire. A gente tinha uma mão na frente e outra atrás, tá? Em termos financeiros, né? Já tinha um filho que nasceu em Varsóvia, certo? Com quem daqui 3 semanas eu vou para a Polônia. Ele vai voltar a conhecer onde nasceu. Mas o fato que aí eu passei a trabalhar junto com Boaventura de Sousa Santos, né, na reorganização de estudos de economia e, ao mesmo tempo, na organização dos estudos de finanças públicas na universidade, na Faculdade de Direito. Então, eu estava tanto na Faculdade de Economia como na Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito eu herdei o meu antecessor, curiosamente, da cátedra de Finanças Públicas da Faculdade de Direito de Coimbra, era Oliveira Salazar. Digamos que eu mudei bastante o foco, né, desse processo, mas foram 2 anos muito interessantes. A gente descobriu Portugal na alegria, pós-Revolução dos Cravos, né? É por isso que eles convidaram uma pessoa como eu, enfim, vinda de um país socialista, certo? Foi muito interessante, né? Portugal à procura de rumos, né? E Portugal muito dividido, né? Você tem todo o sul de Portugal são latifúndios, improdutivos por serem latifúndios, né? E no norte é minifúndios, fragmentação total, que também pouco produtivos, porque também minifúndio não funciona, né? É muito curioso esse negócio que a gente chama de liberdade econômica. Na realidade, você tem que organizar, né? Por exemplo, a Polônia tinha uma política muito interessante. Por exemplo, com o envelhecimento das famílias, os jovens frequentemente vão estudar na faculdade, já não querem voltar para a terra. O governo oferecia para a família já idosa de agricultura familiar, ofereciam em troca da terra, ofereciam uma aposentadoria e um apartamento, uma casa na cidade, né? E essa terra entrava no que se chamou o Fundo de Reforma Agrária, e eles pegavam esses fragmentos de pequenas propriedades e transformaram em propriedades médias muito mais produtivas, que voltavam a ser administradas por agricultores, né? Porque é universal o desafio do acesso à terra, do acesso inteligente, para quem produz, para quem não destrói, né? É só olhar o que acontece no Brasil, né? Enfim, a dificuldade da agricultura familiar e o aspecto ambientalmente destrutivo do agronegócio, né? É um dos grandes desafios mundiais, que a China resolveu de outra forma, por exemplo, né? Você tem direito de uso, que Israel resolveu de outra forma. Você não tinha propriedade da terra agrícola, você tem direito de uso, certo?
É interessante, né? De certa maneira, eu fui batendo em diversos países, digamos, encontrando, né, as diversos desafios e diversas soluções que se encontram, né? Na Argélia, a gente tinha trabalhado, por exemplo, com uma equipe da Universidade de Grenoble, uma equipe muito boa, muito progressista, que ajudaram no planejamento da industrialização da Argélia, né? E eles priorizavam o que a gente chamou de indústria industrializante. Quando você faz metal mecânica, forja, o sistema de tornos, o sistema de prensas, o sistema de tudo que é trabalho de metal, a partir daí você passa a dominar a produção de trator, a produção de carro, a produção de... Quer dizer, quais são as coisas que geram efeitos multiplicadores em termos de tecnificação, em termos de industrialização, que por sua vez permite fazer implementos agrícolas que modernizam a agricultura, etc. Isso é muito interessante, né? De certa maneira, eu herdei não só o meu curso de planejamento, mas as experiências, né? Por exemplo, as experiências que eu trabalhei em Israel, esse ano que eu passei em Israel com a Pauline, né? Certo? A compreensão de como se usa a água, que a água ela é escassa em todo o Oriente Médio. Certo? Então, é lá que se criou, naquela área de Neotaquicara, ao sul do Mar Morto, se criou o que viria a ser depois universalizado como a irrigação por gotejamento, né? Eu passei anos em ficar carregando aqueles tubos, em fazendo aquelas coisas, um ano inteiro ali de trabalho, né? É muito interessante, né? Porque, na realidade, com esses vários deslocamentos, digamos, né? Você acaba aprendendo, né? Acaba entendendo que não é só economia, é cultura, e sim um peso imenso de forma de organização política e social. Né? E compreender também que grande parte de tudo que a gente ensina em economia é economista. Certo? É essencialmente justificação de interesses. Certo? Isso que é o básico de toda essa teoria econômica que a gente ensina. De qualquer maneira, foram 2 anos muito interessantes. Portugal, entender uma cultura extremamente interessante e tal. E numa reunião que eu tive com movimentos progressistas em Lisboa, eu fui procurado pelo ministro de Planejamento da Guiné-Bissau, recém-independentes. E ele me propôs trabalhar para ajudar no planejamento. Recém-independente, precisando organizar a economia, certo? Ou seja, montar a partir do zero praticamente, que tinha um país completamente destruído, né, nesse sistema. Eu perguntei para ele quanto é que ele ia me pagar. Ele hesitou em falar e disse: você vai ganhar mais do que eu. Aí eu entendi que ia ser uma merreca, né? E foi mesmo, era $300 por mês. Certo? Mas aí fomos aí de armas e bagagem com a Fátima e o Alexandre, o filho, né? Certo? Fomos lá para Guiné-Bissau, que é outra experiência, são 4 anos. Né? E 4 anos numa África subsaariana, assim chamada, que é muito diferente da Argélia, certo? Das suas tensões com a França, etc. Ali, de certa maneira, você tem que tirar leite de pedra, né? Em termos de organização econômica. Né? Eu tinha viajado, a pedido do Paulo Freire, tinham me convidado também para Angola. Né? Eu tive uma reunião com o ministro de Economia de Angola, o Dilodwa, mas eu achei muito tenso em termos políticos. Né? Acabamos optando pela Guiné-Bissau. E, enfim, coordenei a elaboração do primeiro plano de desenvolvimento do país, né? Que era muito interessante. Para já, uma coisa que é de imensa importância, que é o seguinte: o cara pode ser africano, pode ser de uma tribo ou outra tribo, pode ser, enfim, sabe o que é? Em termos de convívio, quando você convive mesmo, não está ali de passagem, você tem, na realidade, um sentimento que somos todos seres humanos. Entende? Ou seja,
Sabe, você perde nessa coisa. Eu perdi, em todo caso, completamente essa coisa de fulano é isso, é aquilo. Certo? Não, todos nós nos debatemos com os mesmos tensões ridículas, com os mesmos dramas. Né? E foram os 4 anos de construção. E no fim de 2 anos, entretanto, vinham missões das Nações Unidas para os países recém-independentes e eu ajudava eles a montar os seus relatórios sobre os diversos países. Eles me levavam para diversos países da África. Certo? E aí eu fui convidado para integrar a equipe econômica, ser o economista do secretário-geral da ONU, certo? O Kurt Waldheim, na época. Certo? Por uma razão simples, porque eu tinha línguas para falar com todo esse povo, tinha confiança política dos movimentos de libertação que estavam no poder, certo? E, enfim, tinha a capacidade técnica dessa área. Né? Então, interessava a eles. Né? Uma questão essencial, você veja, eu praticamente me torno o diretor técnico do Ministério do Planejamento, assessorando diretamente o ministro Vasco Cabral, e eu vejo como em outros países você pensa de quem eu vou cobrar imposto, onde é que vou orientar os recursos, tal. Mas que recurso? Certo? O Brasil não é um país pobre, o Brasil não tem esse negócio, certo? Você pega o PIB do Brasil, certo? De 10 trilhões, divide pela população, 203 milhões, isso dá 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Isso que o Brasil produz de bens e serviços anualmente. Certo? Não há nenhuma razão para ter pobreza, para ter fome, para ter problema no Brasil. Agora, na África, você não tinha de onde tirar recursos, então você ficava dependendo do sistema internacional. Certo? Então, por exemplo, o Banco Mundial chega e propõe que eles vão cuidar de financiar a educação. Certo? Isso chega às minhas mãos, a proposta ou a discussão com os representantes do Banco Mundial, certo? Eu faço um parecer para o ministro dizendo, olha, nós temos muitas experiências com o Banco Mundial, eles vêm com a educação no sentido ideológico, isso é um problema. Certo? Então a gente conseguiu desviar os recursos do Banco Mundial para Porto, que é grande infraestrutura que precisa de... Né? Agora, você tem esse tipo de pseudo-ajuda que era generalizado. Né? Então, a França, por exemplo, tem um problema de venda dos seus barcos, que tem superprodução de barcos de pesca, então eles oferecem ajuda para a gente comprar barcos de pesca, que de repente a gente não está precisando de barcos de pesca, né? Que a gente chama de ajuda vinculada. Certo? Você recebe dinheiro da França ou da Alemanha, disso ou aquilo, sendo que você vai usar isso não só para comprar coisas da França, ou seja, o dinheiro nem sai da França, é simplesmente a anotação, certo? Mas também te empurram produtos que você não precisa. Eu vi coisas completamente absurdas nesse sentido. Né? Agora, eu lembro de uma missão que eu fiz para a ONU no Mali, que fica um pouco ao norte, né? Que é um grande país, certo? E eu visitei a Colina dos Ferreiros, que se chama, em Bamako, né? Na capital. Nessa colina você tem gente que essencialmente trabalha ferro, metais de maneira artesanal, ferreiros. Certo? E eu vi ali, que me ficou a imagem, um caminhão Berlier, que é um caminhão muito chique, que custa muito dinheiro, certo? Cortado em pedaços, canibalizado, digamos assim, porque o cara furou o pneu do caminhão Berlier, ele vai ter que trabalhar 2 anos para comprar outro pneu. Entre o luxo do caminhão Berlier e a situação, ali você tem um desajuste radical. Então eles pegam o caminhão Berlier, eu vi as portas, o metal das portas, que é bom metal, né? Fazendo panelas, fazendo coisa útil. O excelente aço da suspensão, que é aço muito resistente, transformado em charruas, entende? Para lavoura, entende? De certa maneira, uma digestão tecnológica, né? De tecnologias que caem de paraquedas num país
Ou seja, é um apoio, uma ajuda, entre aspas, que é dirigida por oferta e não por demanda. Então ela é completamente desarticulada com o que efetivamente esses países precisam. Então, na realidade, toda essa, o que se chama ODA, Ajuda Oficial ao Desenvolvimento, Official Development Aid, tudo isso aqui, na realidade, é empurrar. Certo? Isso, se houvesse efetivamente um plano de estímulo ao desenvolvimento, certo? Eu lembro, por exemplo, de uma entrevista de um cara que na Líbia organiza as tentativas de passar gente para a Europa, esses barcos clandestinos, né? É bandido e tal, certo? Mas a reflexão dele, entrevistado por um jornalista francês, diz, olha, não adianta tentar combater isso, né? O que seria muito melhor é os europeus fazerem investimentos aqui, financiarem desenvolvimento para as pessoas não precisarem sair, certo? Não estarem reduzidas ao desespero. Pense que numa Argélia, por exemplo, hoje 70% dos jovens estão desempregados, 70%, tá? Está nesse nível. Tá? Ou seja, você tem um moleque de 22, 23 anos, você quer acontecer na vida, você faz o quê? Certo? Você não tem... E a reação, eu fiz trabalho inclusive para a Unicef em diversos países africanos, né? A gente conversava com os jovens dizendo, enfim, isso aqui você vai morrer, o cara diz, foda-se, você é alguém. Então, isso que a gente chama de país em desenvolvimento, enfim, dessas coisas, na realidade, as pessoas não estão vendo as tragédias. Né? Nós temos hoje 850 milhões de pessoas passando fome, certo? E 2 bilhões e 300 milhões em insegurança alimentar. Da mesma maneira como o Brasil, com seus 33 milhões de pessoas passando fome e 125 em insegurança alimentar. Né? Mas, na realidade, não só é uma ajuda por oferta e desadaptada relativamente às necessidades, como você tem a reconstrução de sistemas de exploração anteriores coloniais com novos mecanismos, em particular por endividamento. Certo? Eu recentemente tive reuniões com vários ministros em Angola. Né? Angola tem 15 anos de petróleo, de reservas de petróleo. O que eles estão fazendo com essas reservas? É um capital para você modernizar a agricultura, instalar a indústria, enfim, gerar o pós-petróleo, como os países árabes estão fazendo hoje. Certo? Agora, ali, hoje, Angola endividada está usando, né, o petróleo extraído por empresas internacionais, o dinheiro nem entra em Angola, já paga juros sobre a dívida, que não diminui a dívida, é juros sobre juros, certo? E uma parte disso serve para a importação de bens de necessidade para a área de saúde ou de bens de luxo, enfim, certo? 15 anos é amanhã, né? Certo? Então, na realidade, tem uma reprodução da polarização planetária em que um grupo de países asiáticos escapou, em particular, evidentemente, a China, certo? Mas no conjunto do sistema, no planeta, a situação é assim. Tem um mapa muito bonito, que está no meu site, inclusive, né? Eles mostram o mapa mundi, certo? O chamado norte global, né? Que é América do Norte, Europa Ocidental, Japão e Austrália, digamos, esse núcleo são 15% da população, certo? E 73% dos recursos, tá? Da renda. Certo? O resto, os outros 85% da população, apenas 27%. Né? Então, na realidade, esse sistema se mantém. Certo? E se mantém essencialmente através de sistemas financeiros. Né? Então, o meu trabalho na Guiné, nós estamos falando nos anos
78, 79, 80, esses anos que são antes da anistia no Brasil. A gente ainda refugiado, eu não tinha documento brasileiro, eu tinha o documento como funcionário das Nações Unidas, né, que me permitia viajar, enfim, inclusive para os Estados Unidos na época, né. Mas o fato é que, em termos da família, né, a gente recebeu o convite para integrar a equipe do secretário-geral da ONU, a Fátima... Kurt Waldheim, você falou? Hein? Kurt Waldheim? Com Kurt Waldheim. Então, a Fátima já foi para lá porque ela estava grávida, né? Então ela viajou antes, porque a partir de um certo momento de gravidez é complicado viajar. Então ela foi antes, a gente alugou o apartamento em Nova York e tudo, certo? Eu desembarquei. Já, na realidade, só pulando, porque o primeiro convite veio para integrar a equipe do Kurt Waldheim, certo? Eu recusei a pedido do Vasco Cabral, então eu fiquei mais 2 anos, certo? Mas me passaram, em vez de eu ganhar uns $300, me passaram para um salário de ONU. Eu passei a ser o que se chama conselheiro técnico principal, assessor técnico principal da ONU, enfim. Antes eu ganhava $300, agora fazendo a mesma coisa, a mesma pessoa passa a ganhar $3.000, porque se mudou de sistema. Né? Não tem nada a ver com o progresso pessoal, né? É o sistema. Aí foram os mais 2 anos organizando o sistema, depois deu um golpe na Guiné, certo? O meu ministro foi fuzilado, sobreviveu, certo? Escondido na embaixada da Suécia, né? E aí a gente mudou o esquema, pegamos outro contrato com a ONU em Nova York. Eu fui desembarcar em Nova York, que é a nova etapa, né, isso é 81, certo? Para assumir meu posto na ONU e me prendem no aeroporto, certo? Por causa dos brasileiros tinham sabido, o governo brasileiro, os militares, né, tinham sabido que eu tinha sido nomeado em Nova York, certo? Como acabava de entrar Ronald Reagan, né, e tinha lá uma fanática anticomunista, enfim, dessas americanas, né, representante dos Estados Unidos na ONU, certo? Eu fui o primeiro que entrou no facão dela, certo? Me prendem no aeroporto, não tem como me prender formalmente, então eu fico numa sala trancada ali 3 dias, 3 noites, certo? Acompanhado com guardas para dormir numa cama. Isso eu com visto diplomático num passaporte da ONU, certo? Bom, o resultado eu falei, olha, olha, se você entra formalmente nos Estados Unidos, você vai preso, senão você desiste do teu trabalho nos Estados Unidos, na ONU, né? Certo? Eu falei, olha, não vou entrar nos Estados Unidos nessa condição, tá? Isso a ONU que resolve. Eu quero sair agora, tá? Então, eu peguei o avião de volta para Portugal, porque, entretanto, né, eu tinha visto a Fátima, né, entretanto, não, na saída para o avião, no momento, estava o Paulo Freire, que tinha vindo, e estava a Fátima, certo? E o Paulo me disse, olha, o Brasil está se abrindo, vai ser muito mais útil você estar no Brasil do que você pegar um cargo burocrático nas Nações Unidas, né? Certo? E uma curiosidade é que eu passei entre 2 guardas, a parte
do relatório do secretário-geral da ONU, Kurt Waldheim, relativo a países em crise africanos, certo? Passei clandestinamente para o Paulo Freire, para a Fátima, entregar para o secretário-geral falar na coisa da ONU. Quer dizer, esse é o nível. Legalmente, a ONU é extraterritorial. Foi uma condição para ter os Estados Unidos ter o privilégio de ter a ONU em Nova York, certo? Mas não respeitam simplesmente, né? Não tem esse processo. O fato é que aí a gente voltou para o Brasil, certo? Morando aqui no quarto de empregada do Paulo, aqui na Homem de Melo, em São Paulo, certo? E aí começa a outra etapa. Isso aqui em 1981. Quando eu desembarquei em Viracopos, estava lá o Paulo Freire, estava o Francisco Lefort, estava uma série de gente para me receber, e veio a polícia, me tirou da fila. Certo? Os caras lá, não policiais, mas certo? Revistaram toda a minha bagagem e tal. Eu não me assustei nada, eu senti que, sabe, você sente que vocês não tem força, você só tem pose, né? Entende? O cara olhou um livro meu que eu tinha publicado em Portugal, ele revirando a minha mala ali, certo? Aí me pediu um livro de presente. Eu disse, não, tá tudo bem. Essa tensão. E aí eu embarquei no carro com Paulo Freire, com a Fátima, com a Alexandre e com Francisco Lefort. Então, o tempo de vir de Viracopos até São Paulo eu já estava no Partido dos Trabalhadores, né? Então, aí começa outra etapa, digamos, uma rebradinização, né, nesse ciclo, né, digamos, essa volta por diversas dimensões, né. Aí são os últimos anos, basicamente, enfim, os trabalhos com o PT, os trabalhos de assessoria, inclusive a Lula, enfim, a diversos movimentos, a participação com relações internacionais, enfim, o trabalho com o Luiz Erundina depois, enfim, os diversos aí que é todo um capítulo muito amplo, mas que isso está descrito por toda parte, né? Nós temos uma transformação que eu chamo de revolução digital. Eu não uso o conceito de indústria 4.0, é muito limitado. O sistema está mudando no mundo. Os grandes lucros não é lucro sobre produção do cara tradicional que gera emprego, gera investimento, enfim, explora trabalhador, mas gera produto, gera infraestrutura. Tal. Isso aqui praticamente se deslocou, né? Nós estamos na mão de um sistema internacional, nós estamos com um dinheiro que é imaterial. Eu ainda uso essas notas de 20, 50 reais, isso representa 3% da liquidez, né? 97% são apenas sinais magnéticos manejados por gigantes financeiros internacionais que as pessoas não se dão conta, né? A BlackRock, por exemplo, Larry Fink da BlackRock administra 10 trilhões. Certo? O que é mais que o PIB da Alemanha e da França junto? É verdade isso? Chega a ser isso? É mais, sem dúvida. Mas você pode comparar com o orçamento federal dos Estados Unidos. O Biden tem 6 trilhões para consertar os Estados Unidos. Tá? O Larry Fink, da BlackRock, administra 10 trilhões. Se você junta BlackRock, State Street, Vanguard, com 3 empresas, você está no mesmo nível que o PIB norte-americano. Ou seja, o sistema está se deslocando. E toda a narrativa tradicional, que a gente chama de economia ortodoxa, né, que está basicamente centrada no seguinte:
que se o dinheiro vai para pobre, ele é gasto, enfim, consumido e desaparece. Mas se vai para os ricos, se transforma em investimento, empregos, desenvolvimento, etc, etc. Certo? E por gotejamento, chama trickling down, isso vai terminar, digamos, sendo melhor para todo mundo. Bom, isso hoje é uma narrativa, certo? Que está completamente fora da realidade. Né? Então gera-se todo um processo que vai dar no que a gente chama as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que está centrado no seguinte: nós temos um tripé disfuncional no planeta. Nós temos a catástrofe ambiental, que é catastrófica, realmente nós estamos destruindo o planeta. Tá? Não é academicismo, coisa do gênero. Tá? Isso está indo para o brejo, certo? Talvez não para mim, digamos, em termos de prazo, certo? Mas em termos históricos, 30, 40 anos não é nada, certo? Para os meus filhos vai ser uma tragédia indiscutivelmente, certo? Isso é uma dimensão. A outra dimensão é a desigualdade, a dimensão social, portanto ambiental e a social. Basicamente, nós estamos destruindo a natureza do planeta para o benefício de 1%. Certo? Essa é a ordem de grandeza, sem exageros. Tá? Eu acompanho todos os relatórios da ONU, a gente tem um monte de pesquisa. Certo? Se você pegasse do 1% mais rico, você fizesse um imposto de 2,5% sobre as fortunas deles, estou falando de 1% lá em cima. Só com isso aí dá para dobrar a riqueza das 50% mais pobres da população. Dobrar, entende? Tirando 2 ou 3% que eles nem notariam lá em cima. Esse é o nível. Quer dizer, a desigualdade atingiu um nível absolutamente absurdo. E pega o seguinte, se você pega o PIB mundial atual, 100 trilhões de dólares, divide pela população, 8 bilhões, isso dá cerca de 4.200 dólares por mês por família de 4 pessoas. 4.200 dólares é mais de 20 mil reais. Ou seja, graças à ciência, à tecnologia, à eletricidade, aos sistemas de, enfim, toda transformação científica, tecnológica do planeta, e não ao capitalismo, certo? Nós geramos, pela primeira vez, suficiente prosperidade para assegurar a todos uma vida digna e confortável. Certo? Só que você não pode ter isso quando você tem 1% lá em cima e dono de metade de toda a riqueza do planeta. Certo? Então, o nosso desafio não é econômico, nosso desafio é de organização política e social. Certo? E aí não adianta se referir ao século XIX, isso é capitalismo, comunismo, socialismo, enfim, os diversos ismos que a gente trabalha. Tem que pegar quais são os desafios mais dramáticos e como é que a gente enfrenta. Certo? E os desafios principais são o desafio ambiental e o desafio social. Nós temos os recursos, sabemos o que deve ser feito, certo? Temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 objetivos, 169 metas, tudo detalhado, certo? E as coisas simplesmente não acontecem. Pelo contrário, a tragédia ambiental continua a se aprofundar, a desigualdade continua a aumentar e o caos financeiro se caracteriza porque, em vez dos recursos financeiros, que são apenas notações magnéticas, tá? Servirem para enfrentar o drama ambiental, para enfrentar a desigualdade, pelo contrário, estão servindo essencialmente ao que a gente chama hoje de rentismo, né? Então, nós temos um conjunto de economistas no mundo que estão trabalhando de maneira radical com parar de se discutir se somos keynesianos ou clássicos, ou neoclássicos e desse tipo, e vão diretamente como é que a gente enfrenta os dilemas. E os dilemas são o caos financeiro e o consequente tragédia ambiental e tragédia social. Aí você tem Thomas Piketty. Por que vende milhões de livros no mundo? Porque pela primeira vez ele mostra, hoje, dá muito mais dinheiro você fazer especulação financeira
do que você criar uma indústria. Resultado, dinheiro está indo para onde rende mais. Certo? Então, isso aqui é uma disfuncionalidade sistêmica, tá? Da economia de hoje. Certo? Você tem o Stiglitz, né? Joseph Stiglitz, que escreve a economia, novas regras para a economia do século XXI. Portanto, novas regras, não está pensando se isso é capitalismo, socialismo, coisas do gênero. O sistema está disfuncional. Certo? E é um Nobel de Economia, que foi economista-chefe do Banco Mundial, economista-chefe do Clinton, etc. Certo? Você tem a Mariana Mazzucato, que é lida pelo planeta todo, certo? Ela mostra que sem um papel forte, presente, de iniciativas públicas, Estado presente, isso aqui vai para o brejo. Entende? E são excelentes livros, né? Tanto sobre o Estado empreendedor, né? Que é uma leitura básica, como livros mais recentes. Mas você tem Brett Christophers, né? Que trabalha o que ele chama capitalismo rentista. Ou seja, na mesma linha do Piketty, rende muito mais você comprar ações, fazer o que a gente chama de investimento no Brasil. Investidor, não é investimento, são aplicações financeiras. Você não produziu nada, não construiu uma casa a mais. Né? Então, toda essa financiarização que a gente chama hoje, que faz parte muito das minhas pesquisas hoje, né? Eu estou engrenei num movimento que é internacional. Tá? Você tem o Roosevelt Institute nos Estados Unidos, New Economics Foundation na Inglaterra, você tem o Alternative Economique na França, você tem inúmeros pesquisadores que estão simplesmente vendo a catástrofe, que os americanos chamam de slow motion catastrophe, né? Catástrofe em câmara lenta, que está se gerando e que estão deixando de lado os ismos tradicionais e as ideologias surrealistas que isso gera, pensando o seguinte: bom, o problema da biodiversidade é catastrófico, o que a gente faz? O problema do clima, o que a gente faz? O problema da contaminação mundial da água doce por produtos químicos, todo esse negócio, o que a gente faz? E por aí vai. Problema crítico da fome no mundo, como é que a gente faz? Certo? E por aí vai. Ou seja, você está criando uma visão da economia propositiva, certo? Que a Mariana Mazzucato chama economia por missões. Certo? Então você não diz se temos que ter mais Estado e mais isso porque a burocracia em ficar nessa discussão ideológica. Você pensa o seguinte: você tem que reduzir a fome. Isso significa que tem que apoiar uma parte privada, uma parte pública, uma parte de organização de movimentos sociais, enfim. Como é que você organiza convergências em torno dos problemas críticos, né? E aí não é economês, certo? Não é economia, não é os mercados vão resolver. Certo? Isso aqui é pré-histórico comum. Certo? Na realidade, toda a teoria dos mercados hoje é apenas justificativa de injustiças, justificativa de fortunas surrealistas e improdutivas, que é o meu livro, A Era do Capital Improdutivo. Né? Toda essa corrente, que no Brasil é muito forte, com o Beluso, com Pedro Paulo Bastos, com Pedro Rossi, com Márcio Postman, enfim, temos gente de excelente cabeça, sobretudo uma nova geração chegando de excelente cabeça. Né? Chamam isso de heterodoxo. Na realidade, os heterodoxos estão se tornando os ortodoxos hoje, né? Porque realmente toda essa área tradicional, que é mais narrativa para justificar fortunas, está sendo posta de lado para a gente ter o bom senso de buscar quais são as formas simultaneamente econômicas, políticas, sociais, financeiras, para você resolver os desafios. Né? Eu lembro de uma entrevista que eu dei junto com o Ignatius Sachs, numa TV, e a gente mostrava, né, essa tragédia ambiental, a tragédia social, o caos financeiro, né, e a convergência de crises que a gente está vivendo. Né? Isso que se resume como catástrofe em câmara lenta. Né?
E a moça disse, mas isso é uma visão pessimista. E o Ignatius Sachs disse para ela, olha, um pessimista é um otimista bem informado. Então, a gente tem informação nos mais diversas áreas, e a gente tem inclusive o ritmo da caminhada do desastre. Certo? Agora, eu tenho a visão que eu compartilho com muita gente em discussões internacionais, enfim, temos isso em comum, né, que a partir de que momento, de que gravidade da catástrofe vai se permitir que haja um sobressalto, porque como é gradual, né, é tal do sapo dentro da água que vai esquentando. Certo? Eu uso muito o paralelo com a Segunda Guerra Mundial. Certo? Porque essa catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortos, enfim, barbárie por toda parte, é que gerou um sobressalto, chega. Vai ter a ONU, Fundo Monetário, sistema de controle, enfim, certo? Hoje esse sistema que se montou, esse arcabouço, digamos, de governança planetária, foi para o brejo, né? Porque isso aqui é 1944, estamos em outro planeta e não temos os novos sistemas. Nós globalizamos, em particular, as finanças, são apenas sinais magnéticos, chama High Frequency Trading. Rodam no planeta sistemas especulativos, os Larry Fink da vida, BlackRock, etc. Certo? Eles mandam e nós não temos o sistema de governança correspondentes. Nós temos um sistema global econômico, certo? E governos nacionais. Certo? E a ambição dos Estados Unidos de serem o rei do mundo nesse processo. Certo? Então, isso aqui é um desajuste estrutural. A partir de que momento haverá uma situação suficientemente catastrófica para ter força política para a gente dizer, chega, olha, certo? Para se juntarem a China, os Estados Unidos, outros países e tal, e dizer, olha, vamos montar um negócio. Certo? Gente, as conversas do G20, do G7, isso não pinta nada. Certo? Há 10 anos que a OCDE está trabalhando para ter um imposto mundial. As grandes corporações não pagam imposto porque estão em paraísos fiscais. Mas que gente, certo? E justifica isso, certo? Os mercados. Mas que mercados? É um negócio que a gente... que tem um nível de informação, no meu caso, excepcional, pelo acesso aos documentos, pelos trabalhos que eu tive, certo? A gente está vendo o desastre acontecer e a gente vê a extrema lentidão de conscientização desse desastre, né? Isso dá desespero. Eu me identifico completamente com o filme Não Olhe para Cima, né? Porque eu vi um artigo do Georges Monbiot, que é um jornalista importante do Guardian, né? Que escreveu um livro também sobre isso, né? E que ele descreve ele chorando numa entrevista de TV, porque explicando todas essas coisas, as pessoas dizem, sim, desculpe, temos intervalo publicitário. Eu chamo de impotência institucional, né? Essa dificuldade da gente gerar o processo decisório correspondente ao tamanho dos desafios. Com Nobuo Okushi, ali, chamaram de sequestro feito por terroristas, coisas do gênero, foi muito mais um convite, certo? Porque o Nobuo Okushi tinha sido militar, certo? Da Marinha japonesa, e ele falou para a gente, olha, para mim, ajudar a salvar uma pessoa de origem japonesa, que era o Shizuo Ozawa, é um dever, entende? Então, ali não tinha nada de máscara, enfim, a gente conviveu 3 dias com ele, e o tempo de negociar a libertação do Nobuo Okushi, que era, perdão, do Shizuo Ozawa, que era o principal, e mais algumas pessoas, pouquinha coisa, que a gente queria era porque a gente sabia que o Shizuo estava sendo torturado aqui na Vila Mariana, no hospital, certo? E que estava morrendo, entende? Então a gente, ele inclusive aconselhando a gente relativamente à negociação e tudo, né? Então, na realidade,
depois que liberou, o pessoal foi liberado, né? Salvamos o Shizu. Eu peguei um táxi junto com um cônsul, né? Quer dizer, saímos do esconderijo urgente, ficamos aqui, frente à Brahma, aqui no Paraíso. Peguei um táxi para ele e tal, nos despedimos, né? Enfim. Então, ele depois escreveu um livro chamado O Sequestro do Diplomata, né? Se refere a mim como sendo um gentleman, né? Com essas palavras, enfim, no original inglês, está traduzindo em português também. Mas é muito divertido, é que eu fui chamado para uma reunião sobre o futuro de Xangai, né, na China. Queriam discutir políticas, porque grandes metrópoles têm um papel interno, mas têm um papel internacional. E como pensar esse papel internacional e a relação das redes entre metrópoles, por exemplo, Nova York, Lagos, São Paulo, Xangai, enfim, pelo mundo, né? Porque criava essas coisas. Aí eu recebi, como eu ia para a China, eu poderia parar em Tóquio e dali iria para Xangai. E fui recebido no aeroporto pelo Nobuo Okushi, me ajudou com as malas, né? E fomos almoçar, né? E aí eu perguntei, que eu estava curioso, bom, então, você foi libertado, entre aspas, digamos, e o que aconteceu? Eu disse, não, eu cheguei em casa aqui na Angélica, né, enfim, na Praça Buenos Aires, estava toda a imprensa, enfim, internacional ali. O fato é que no dia seguinte me chamaram para ir para o DOPS, para eu identificar os bandidos, enfim, tal, né? Ou ajudar a polícia, né? E aí, diz ele, né? Aí eu vi sua foto, isso almoçando ali em Tóquio, entende? Vi a sua foto, aí falei que não reconhecia, né? Ali, 3 dias de convívio, ninguém usou máscara nem nada, chamavam de sequestro. Agora, depois mostraram outros, eu não reconhecia. E depois mostraram a foto, diz ele, do Liszt, Benjamin Vieira, que tem uma cicatriz inconfundível, né, entende? A hora que eu vi a foto dele, ele disse que eu não reconhecia, naturalmente, como todos os outros, né? E aí os policiais ficaram irritados, né? Mas o senhor não reconhece ninguém? E aí, olha, com que prazer, com que sorriso ele me disse. Aí eu disse para eles, é que vocês são muito parecidos. Olha, a alegria dele me deu um belíssimo tecido de seda japonesa para a Fátima. Nos despedimos, enfim, dali eu continuei para a viagem para Xangai. E uma coisa muito interessante é que eu era, como estava secretário aqui na cidade de São Paulo, junto com a Luísa Erundina. Ele propôs que eu lançasse o livro dele junto com ele, certo? O livro sobre sequestro, certo? E isso através de um assessor japonês meu, que fazia os contatos. Eu sugeri para ele o seguinte: o correto seria a gente fazer uma conferência de imprensa lançando o livro, junto com o Shizu Ozawa, que sobreviveu, que estava sendo torturado, certo? Junto comigo, teoricamente sequestrador, certo? E junto com, teoricamente, a vítima Nobuo Okushi. Porque a gente coloca para a imprensa e para debate mundial, aqui, qual é a dimensão ética desse processo? Deixar uma pessoa morrer sob tortura, certo? O bandido porque forçou um diplomata, enfim, o diplomata que se prestou, certo? Eu acho que seria extremamente interessante, entende? Na realidade, quem são os bandidos nos processos? Certo? Não estariam na reunião, né, certo? É muito interessante como coisa. Mas ficou um grande amigo, enfim. Mas parece que o serviço diplomata não permitiu, né? Como é? O japonês não permitiu. Não, o Ministério de Relações Exteriores japonês proibiu ele de fazer essa reunião. O que foi uma pena, porque teria colocado o dilema ético que a gente enfrenta
das guerrilhas, das oposições, a falsa legitimidade, digamos, dos poderes ou das polícias, né? Isso teria sido muito poderoso, né?